Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Para nós, sempre um prazer, uma alegria ter você aqui conosco na nossa programação. E hoje, como sempre, temos o nosso prazer de ter você aqui conosco para responder a sua pergunta. E para nos ajudar, como sempre, responder a sua pergunta que você nos manda conosco nessa manhã, Pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Ô Anderson, bom dia. Você que faz dessa programação toda especial, vai se chegando aí, porque aqui a Bíblia responde. E o nosso propósito, como sempre, é responder perguntas. Sim, perguntas que você se faz e nem sempre tem a oportunidade de ter a sua pergunta respondida à luz da Bíblia. E hoje, como sempre, vamos responder 3 perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta diz o seguinte: nós cristãos devemos ter medo da morte nestes últimos dias? A você que fez essa pergunta, receba aí um abraço do pessoal aqui do Bíblia Responde. Você qualifica a sua pergunta, não é? Você coloca a qualidade aqui que é cristão. Se você tirasse a palavra cristão, que qualifica a frase, nós devemos ter medo da morte nesses últimos dias, aquele que não está em Cristo deve temer a morte. Porque Cristo é a porta que nos conduz ao céu. Ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas como você qualifica, nós cristãos devemos ter medo da morte nestes últimos dias? Então vamos responder. Vamos responder primeiro sabendo o que é a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você viu que Deus plantou no jardim 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ele tinha que comer da árvore da vida para ter vida. E Deus falou assim: desta árvore da ciência do bem e do mal, você não vai comer. Gênesis 3:22. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus agora diz para ele: olha, no dia que você comer desta árvore, você vai morrer. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então você observa que ele desobedeceu, tá certo? E por essa desobediência veio o pecado ao mundo, ao homem. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o salário do pecado é a morte. Qual é a vontade de Deus? A vida. Tanto que ele plantou lá: coma da árvore da vida para que vivas. Desta árvore você não vai comer. Então você já sabe aqui a origem da morte. A origem da morte não é a vontade de Deus. Foi uma ação de desobediência do homem que fez entrar a morte. E isto fez com que a morte, não é o maior inimigo do homem. Por isso que tememos a morte. Agora você qualifica a sua pergunta: nós cristãos devemos ter medo da morte nesses últimos dias? Lucas capítulo 24, versículos 4 a 6. Aconteceu que, perplexa a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão. Eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então você viu aí que Jesus venceu a morte. Nós cristãos devemos ter medo da morte nestes dias? Em nenhum dia. Se estamos em Cristo, temos esperança, porque Ele venceu a morte e a nossa esperança está em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 57. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados.
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a nossa esperança. Nós não temos medo nem da morte física e nem da morte espiritual, porque estamos em Cristo. Nós cristãos devemos ter medo da morte nestes últimos dias? Em nenhum tempo. Se estamos em Cristo, temos esperança da vida eterna. A você que nos fez essa pergunta aí, receba, não é o nosso agradecimento, envia muito mais, porque aqui a Bíblia continua respondendo. E nós vamos para a nossa segunda pergunta de hoje, que diz o seguinte: tenho dúvidas a respeito do livre-arbítrio. A você receba aí um abração do pessoal aqui do Bíblia Responde. O livre-arbítrio até hoje é discussão acalorada dos teólogos. Tá certo? Essa questão de escolher, a liberdade de escolher, isto é livre-arbítrio. Mas vamos iniciar esta resposta a esta pergunta olhando para um versículo, uma palavra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então você observa que o pecado inverteu os valores de escolha. Olha, veio a luz, mas os homens preferiram e escolheram as trevas, porque as suas obras eram más. Então, dentro do pensamento, não é, do conhecimento de Deus, da teologia, diz que é o único ser criado por Deus que teve a capacidade de verdadeiramente escolher com toda a qualidade de escolha foi Adão. Ele era inocente, tá certo? Ele não tinha o problema do pecado. Mas até naquele estado de pureza, de inocência, ele ainda escolheu o mal. Tá certo? Ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Mas o único homem que tinha a posição de fazer a escolha sem o pecado foi Adão. Vindo o pecado ao homem, o pecado inverteu os valores do homem. E o homem passou hoje a escolher aquilo que lhe interessa. Não importa a maneira de como seja. Se ferir o meu interesse, não vale. O meu interesse está acima do que é certo e do que é errado. Então o livre-arbítrio hoje é muito questionado. Por isso se trocou o nome de livre-arbítrio para livre-agência. Quer dizer, escolher cor, escolher não é modelo de roupa, modelo de automóvel, o bairro, a cidade onde eu quero morar, isso já não é livre-arbítrio, isso é livre-agência, a vontade de escolher. E isso está inerente ao homem. Observe o que Paulo falou acerca disso. Capítulo 7, versículo 19 e depois o versículo 24 da carta dele aos Romanos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você observou? O próprio apóstolo lutava contra ele mesmo naquilo que ele tinha que fazer. E ele falou assim que às vezes ele fazia o mal, porque o que operava nele era a lei do pecado e da morte. Então observa como o valor foi invertido. O pecado destruiu a raça humana, degenerou, levou à imoralidade mais profunda e abismal. E esta escolha, então, ela é cheia de interesse. E olha, os interesses são algo tão terríveis, se tiver que matar, mate, para que não fira o meu interesse. Então, esta questão aí, tenho dúvida a respeito do livre-arbítrio. Segundo o arrazoado teológico, o único que pôde escolher com toda a qualidade de escolha, sem ter o problema do pecado, foi Adão.
E hoje, tendo o problema do pecado, o próprio Senhor Jesus disse: veio a luz aos homens, mas os homens escolheram as trevas, porque as suas obras eram más. Paulo está dizendo assim: é uma batalha. Porque eu acabo fazendo aquilo que não deveria de ser feito. Agora também o livre-arbítrio está ligado à salvação. Não é? A questão da predestinação, a eleição. Deus tem filhos prediletos? Se Deus tem filhos prediletos, não adianta o livre-arbítrio, para que eu vou escolher? Tá certo? Mas vamos lá para a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, nessa questão da predestinação, quando você abre a carta, não é, de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, e ele nos predestinou, aquele predestinar não é fixar o futuro. Não, ele nos predestinou antes. Tá certo? Antes que houvesse, ele já nos predestinou. Mas predestinou a todos. No sentido de salvação. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus enviou a salvação porque a salvação é um presente. E Hebreus está dizendo assim: quando você ouvir a voz da salvação, não endureça o seu coração. Porque esse endurecer o coração é pecado contra o Espírito Santo. E ele veio, não é, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, querido, que fez essa pergunta, a sua dúvida é muito pertinente. E ela é um embate caloroso dentro da teologia. Mas o pecado deturpou a alma humana. E hoje o escolho segundo o meu interesse. E nem sempre aquilo que Deus quer. E veio a luz, mas os homens preferiram as trevas. Maldito o homem que sou, quem me livra do corpo desta morte? Ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quer dizer, escolha a Deus. Amém? Isso é muito importante acerca do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio hoje, bem provável, não exista, porque na qualidade de escolher com toda clareza, somente Adão viveu. Então, temos uma livre agência. Se você for para qualquer enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, você vai ver lá, livre agência. E ele vai explicar essa escolha comum do dia a dia. Tá certo? Agora saiba, na questão da predestinação, quando você lê a carta aos Efésios, não é fixar o futuro, é escolher de antemão. E ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para a salvação. Mas a salvação é um bem de todos, porque Deus não tem um filho predileto. Agora, aqueles que ouvem a sua voz e não endurecem o seu coração, se tornam filhos de Deus. Agora vamos ver isto lá na cruz do Calvário. Tá certo? Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, e repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres estar no teu reino? Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Escolha. Um escolheu e o outro escolheu. Um escolheu ser liberto daquela situação. E o outro escolheu a vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, livre-arbítrio é a livre oportunidade de escolher. Talvez hoje esta palavra tenha que ser mudada. Qualquer dicionário bíblico você vai lá ver. Livre agência. Quer dizer, o escolher o corriqueiro, o que é normal. Cor de roupa, modelo de sapato, modelo de automóvel, qual bairro que vou morar, segundo a condição econômica de cada um, tá certo? Que cidade vou morar. Mas isso é um direito seu de escolher. Tá certo? Agora, na questão da salvação, saiba, quando você lê Efésios, capítulo 1, versículo 3, aquela palavra predestinar não é fixar o futuro, senão escolher de antemão. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu a todos, chamou a todos para essa salvação. Deus não tem filho predileto. Agora, aquele que não dá ouvido endurecendo os seus corações, peca contra o Espírito Santo. E este é o pecado contra o Espírito Santo.
Porque ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem abre o seu ouvido e aceita no seu coração, ele passa a ser filho de Deus. E aí, então, ele escolheu certo. E em Cristo Jesus é que eu posso fazer uma melhor escolha. É quando eu compreendo qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Aqueles dois, não é, malfeitores, um escolheu um livramento daquele momento, o outro viu que estava ali com o direito de estar ali e olhou para Jesus. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Eu espero que nesta oportunidade de escolher, nós escolhamos sempre filtrados nas Escrituras. Por quê? Porque nós não vamos viver só neste mundo. Nós estamos neste mundo olhando o futuro e a eternidade. Muito obrigado, Deus te abençoe. Espero ter respondido este que é um questionamento, tá certo? Dentro da teologia, e é acalorado o livre-arbítrio. Valeu, obrigado. E nós vamos para a nossa terceira e última pergunta do nosso programa. Ela diz o seguinte: como posso saber qual a igreja verdadeira e uma seita perniciosa? Qual é a marca da verdadeira igreja? A você que nos fez essa pergunta, é pertinente a sua pergunta, receba aí um abraço do pessoal aqui da Bíblia Responde, diante destes dias, não é? Que se ouve tantas coisas e um evangelho tão, não é, fantasiado. Qual é esta questão? Primeiro vamos saber o que é a igreja. E onde ele está firmado, o que é? 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, primeiro, já se distingue. Tá certo? Como posso saber a verdadeira igreja? Você até já usou a palavra verdadeira. É aquela que está na verdade. Quem é a verdade? João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A verdadeira igreja prega Cristo. Prega salvação, prega arrependimento, perdão de pecados, conserto, nova vida, nova conduta, uma moral elevada, uma ética elevada. Isto é evangelho. Se a igreja não tem isso como seu centro, uma igreja que não seja cristocêntrica, você deve de levantar os olhos. Porque hoje nós vivemos uma igreja muito egocêntrica, muito humana, muito homem. E quando está o homem, Deus não vai operar. Por quê? Porque Deus nos chama para esse serviço, mas nós temos que se submeter a Ele. É Ele quem faz. Olha o que Jesus diz assim: e eu vos darei poder. Quem é que dá o poder? Jesus. Olha o que Jesus diz: em meu nome. Então não é o nome do figurante. É o camarada que se coloca como apóstolo, como pastor, como não é profeta, nada disso. Temos que pregar a Bíblia. E a Bíblia prega-se para mim e para você. Ela é uma espada de dois gumes, que corta para lá e corta para cá. Então, primeira coisa, como posso saber qual é a verdadeira igreja? Aquela que prega Cristo. Cristo é a verdade. E a igreja, o que ela é? Coluna e baluarte da verdade. Agora, como identificar uma seita? Vamos para Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro, o espírito do engano. Vamos associar esse engano a capítulo 7 de Mateus, versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitadamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Até usando o nome de Jesus pode ser uma seita. Por quê? Porque o interesse não é eternidade, não é salvação, é bem deste momento. Em teu nome, com qual interesse? Paulo diz assim que quem prega o evangelho pode ganhar muitos recursos econômicos. Então saiba, qual é a igreja verdadeira? Aquela que prega Cristo, aquela que te chama, não é, para uma verdadeira consciência cristã, que te põe os valores cristãos e expõe a mensagem primeira, que é arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Esse arrependimento é da minha volta. A igreja, ela vai pregar a verdade cristocêntrica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como se distingue?
pela maneira como ela prega. De maneira mentirosa, de maneira a enganar e nunca apontar a eternidade. Aponta o momento aqui. O melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Não é se você não tem dinheiro, você está em pecado. Olhe, calma aí. Não é assim. Olhe para a Bíblia. Então já começa aí. Isto é uma seita. Tirou Jesus e colocou o homem. 1 Timóteo também vai nos falar alguma coisa acerca disto. Capítulo 4, versículos 1 e 2 da carta de Paulo a 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então a mente já está cauterizada, para ele não importa mais a eternidade, para ele não tem mais valor. O importante é aqui. E eles proferir testemunhos mentirosos, testemunhos enganosos, fazerem testemunhos e, não é, coisas mentirosas para te levar para lá. Qual é a igreja verdadeira? A cristocêntrica, a que prega a verdade. Doa quem? Doer. O que Deus quer? Que eu e você cheguemos perto dele. Como identificar sua mensagem? Qual é a sua centralidade? Mesmo pegando a Cristo, não é? O fundo não é Cristo, o fundo é ele. Enganando e mentindo, tendo a mente cauterizada. Espero ter dado um pontapé para que você comece a observar denominações que não é que deixaram de pregar o evangelho para pregar posições humanas. E outra coisa, a igreja hoje, ela corre um risco. Por quê? Porque ela está justamente usando sincretismo. O que é sincretismo? É uma mistura. Ela está tirando o evangelho e colocando palavra de autoajuda, mensagens psicológicas. Tudo isso tem a sua importância? Tem a sua importância, mas não é evangelho. É o que Pedro diz, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? A igreja verdadeira, ela prega o evangelho. O evangelho na sua totalidade, desde o primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse, tudo é a evangelho e tudo aponta para Cristo. Desde que apontou Cristo e soluções e arrependimento e mudança de vida, esta é uma igreja que é baseada na verdade. Agora, se pega com outro sentimento, você deve de observar. Quem tem que fazer esta leitura é você que congrega nessas denominações. Observe como que é. Outra coisa, não sair, não é, chutando, aí dá licença pela expressão chula, não é? O pau da barraca, não. Sai numa boa, em paz. Tá certo? Porque cada um vai dar conta daquilo que faz diante de Deus. Nós sempre procuramos com uma mente consciente, com um coração limpo, pregar a verdade. E pregamos a verdade até quando nos dói. Porque a mensagem é maior que o mensageiro. Valeu? Deus te abençoe. Muito obrigado pela pergunta e nós esperamos muito mais. E nós estamos chegando no final do nosso programa. E se você deseja continuar aprendendo mais da Palavra de Deus, entre em contato conosco. Faça a sua pergunta, está aparecendo na sua tela. Aqui você tira todas as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe, um forte abraço.